Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nesta próxima meia hora discutindo a nossa relação com o nosso rico dinheirinho. Como é que as soluções digitais hoje têm proporcionado experiências diferentes, não só para a gestão financeira, mas para aquele momento do aperto. Como é que a gente lida com tudo isso em um ambiente cada vez mais digitalizado, em que as ofertas são inúmeras? Como é que a gente centraliza isso? Como é que a gente identifica o que é bom, o que não é e quais as oportunidades que estão no mercado? Eu vou fazer essas e outras perguntas para o Antônio Fujá, acertei? Acertou. Que é CEO e fundador da Paysago, que é uma fintech. Antônio, obrigado pela tua presença aqui no Sociedade Digital. Eu quero já começar perguntando para você o seguinte: o trocadilho é bom, não é? Parece pêssego, pêssego. Aí você estava me explicando que é pay de pagamento, é isso? Perfeito. E sego de sossego. Por quê? Ótimo. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade aí de explicar um pouco do que a Paysago faz hoje. Vocês vão reparar que tem um sotaque ali por trás, né? E sou francês, então no Brasil há alguns anos já, e a gente veio adaptando um modelo que já existe em alguns países, né, da Europa. Legal. Mas na verdade nasceu nos Estados Unidos. E a origem da startup é americana mesmo. Exatamente, exatamente. O modelo, né? A empresa é brasileira. Exatamente, né? Então, apesar de ter um CEO francês, o resto da equipe é toda brasileira. Todo mundo brasileiro. Exatamente. Então, você falou bem, né? Pay de pagamento, sego de sossego financeiro. Inclusive, a nossa logo é a fruta, é o Paysago mesmo. E a gente está aqui trabalhando um modelo, né, onde os colaboradores de empresas eles conseguem resgatar os seus salários sob demanda após cada jornada trabalhada, após cada dia, né, já performado. Então, a gente tem um modelo aqui que é uma alternativa, né, a várias soluções, né, que hoje existe no mercado financeiro no Brasil, né, de crédito dentro das empresas, de consignado, para que os colaboradores de empresas possam ter bem-estar financeiro, né? Já trazendo aqui uma disrupção no mercado de benefícios para que cada um possa ter flexibilidade financeira dentro do mês. Então, basicamente, se você trabalha do dia 1 a dia 10, por exemplo, no dia 11 você consegue usufruir, resgatar os seus 10 primeiros dias trabalhados mediante uma taxa fixa. Então, a gente não é banco, a gente não é financeira, a gente fornece tecnologia para que a empresa possa oferecer isso como um novo benefício financeiro. Então, a gente hoje é a melhor alternativa ao consignado, né, que é uma solução que cobra cada vez mais juros, mesmo com um novo consignado hoje, né, no ar. E, de novo, trabalhando num formato onde no dia 10, 15, 20 do mês, se o colaborador tiver um aperto financeiro, uma despesa imprevista que vem atrapalhar o seu dia a dia no metade do mês, ele consegue, através da Paysago, resgatar o que é direito dele. E o grande diferencial é que a gente faz isso dentro do WhatsApp. Então, a nossa tecnologia é uma API que a gente integrou o WhatsApp. Então, em 2 segundos, o colaborador ele entra no WhatsApp Paysago, manda um oi, ele vê quantos dias ele trabalhou, quantas horas ele já fez, e colocar sua chave Pix. A gente tem integrado com todos os bancos brasileiros, e cai em 3 segundos na sua conta bancária. Esse é o formato. Quem faz o empréstimo é a Paysago? Ou é a empresa que está fazendo um adiantamento e recebendo esses juros por isso? Então, a gente, de novo, né? A gente não gosta de falar que crédito... Tem algumas palavras proibidas. Né? Vou dizer assim, crédito, a gente não faz crédito. Né? De novo, a gente fornece a tecnologia para que o colaborador possa resgatar o que ele já performou, mediante uma taxa fixa, preço de um cafezinho. Mas esse dinheiro está vindo de onde? Da empresa? O dinheiro vem da Paysago. Então, a Paysago que providencia esses valores para o colaborador e a empresa nos reembolsa final do mês. A empresa é a garantidora desse, entre aspas, empréstimo, vamos dizer assim. É um adiantamento garantido pela empresa. Vocês viabilizam isso dessa maneira. Exatamente. Então tem que estar necessariamente vinculado a uma empresa. Não posso ser alguém desempregado que vou lá buscar com vocês algum tipo de condição. Não existe isso. O que vai existir é, eu estando empregado, vou lá garantir a antecipação de um valor a receber
com uma taxa sobre esse valor. É basicamente fixa, isso. sem juros. É fixa. É taxa de um cafezinho, tá? A gente chama, até brinca que é uma taxa de um cafezinho que realmente é a partir de R$ 9,90 por saque do colaborador. É gratuito para a empresa, mas a empresa é colateral, né? Então ela vai reter o valor e repassar para vocês adiante. Com desconto em folha automaticamente no final do mês. Então a nossa tecnologia é integrada com os bancos e é integrada com o software de RH das empresas, né? Então sistema de folha e relógio de ponto. A gente vem proporcionalizando essas duas frentes, ou por dias trabalhados, ou por horas trabalhadas. E dessa forma a gente proporcionaliza e o colaborador, ao longo da sua jornada, ele consegue ver, né, quantos dias ou quantas horas ele já performou. Agora, essa ideia de vocês, você disse assim, nos inspiramos em modelos já vigentes em alguns outros países da Europa. Nos Estados Unidos, inclusive, pelo que você menciona. Teve alguma tropicalização? Vocês precisaram fazer algum tipo de adaptação para a realidade brasileira ou não? É ipsis literis, o que vocês praticam aqui é o que você viu em outros mercados? Ótimo. Eu sempre falo que a gente tropicaliza uma solução que existe fora. Então, a primeira coisa, a gente colocou nossa solução que existe fora em apps no WhatsApp. O Brasil é o segundo mercado mundial depois da Índia, né? 150 milhões de usuários ativos e 99% de quem tem um celular no Brasil tem o WhatsApp instalado. Então, a primeira coisa, a gente falou, cara, como que a gente vai propor esse modelo de Earned Wage Access, né? O modelo fora, em inglês, Earned Wage Access, é acesso ao salário-ganho. Então, realmente, um modelo que existe fora, que é muito pouco conhecido no Brasil. E como a gente vai trazer isso de maneira muito simples para o brasileiro, né? O brasileiro do dia a dia que está na operação da empresa, que está no chão da loja, que tá na fábrica, que está motorista de busão aí, ele às vezes não tem mais espaço no celular. Então, mas todo mundo tem o WhatsApp no Brasil. Então, a primeira coisa da nossa tropicalização foi adaptar a nossa tecnologia ao WhatsApp. E o segundo ponto que a gente vem diferenciando, né, é que no Brasil todo mundo que quer trabalhar um formato financeiro segue mais ou menos o mesmo caminho, né, de emitir célula de crédito bancário por trás, ser regulado pelo Bacen, adaptar esse modelo para a realidade de uma instituição financeira. Quando na real a gente não precisa disso, a gente tem aqui um modelo, né? Inclusive, a gente tem todo o respaldo jurídico por trás, que nos permite de comprar a cessão de crédito diretório do colaborador via empresa como colateral, sem cobrar juros, mediante uma taxa fixa, e sobre dias performados, já trabalhados. Então, a gente não alavanca o colaborador, a gente não antecipa valores de dias não performados e não trabalhados. Tem que ter trabalhado X dias para receber proporcionalmente a eles. Perfeito. Então, a soma desses 3 pontos faz que a gente adaptou a solução para o mercado brasileiro sem precisar fazer igual todo mundo faz, ou seja, ser uma instituição financeira, ser uma instituição de pagamento. Vocês hoje, por exemplo, não estão sujeitos à regulamentação do Banco Central, por exemplo. Perfeito, exatamente. Então vocês não são uma fintech. A gente é uma fintech disruptando o mercado de fintech num formato jurídico diferente. Vocês correm pela paralela ali, jogando como o brasileiro gosta de dizer, com o regulamento debaixo do braço. Debaixo do braço, mas que o modelo, de novo, que tem todo o respaldo. Inclusive, a gente tem as maiores casas jurídicas do Brasil que nos apoiam aqui nessa tese, inclusive com relacionamento com o Bacen. E a gente tem um modelo que já trabalhou dessa forma fora. Então, de novo, a gente adaptou, né? Tem um benchmark ali. Exatamente. Vocês conseguiram identificar esses parâmetros. Quando a gente pensa nesse modelo, né, de benefícios e etc., qual foi do lado das empresas? Você mencionava isso, o fator de preocupação. Porque eu imagino muitas delas olhando pela questão jurídica de serem intermediadoras ali de alguma maneira dessa relação. Mas o que foi um dificultador que vocês converteram em oportunidade, vamos dizer assim? Se é que teve algum. Eu acho que assim, a gente sempre traz os benefícios para a empresa de propor um benefício novo e um produto diferenciado para o mercado. Então, a gente tem
travas hoje com algumas empresas, né, nesse lado de integração, né, com o sistema de folha da empresa, às vezes de liberação, né, desses dados sensíveis, né, que a gente tem que conectar com o nosso sistema. Mas a gente sempre acha, né, a gente sempre contorna o problema da melhor maneira, e a gente aprendeu a contornar o problema. Mas a gente sempre mostra para a empresa o quanto a gente faz ela ganhar, né? Então, é comprovado que hoje, quando você tem equipes, né, e colaboradores felizes financeiramente, você tem uma empresa que ganha em eficiência, que ganha em produtividade, você tem seus colaboradores que vão ser mais fiéis à sua empresa, então você tem uma rotatividade que cai também. E tudo isso atrelado ao assunto financeiro. Então, se você tem dinheiro no seu bolso o mês inteiro e que você não precisa criar um cheque especial, que você não precisa contratar um crédito caro, que você não precisa ir na rua no agiota e tudo mais. Ou paga juros. Ou paga juros. Você vai ser mais eficiente, você vai ser mais feliz, mais produtivo. E também no seu ambiente pessoal. Então, a gente sempre mostra para a empresa o quanto a gente impacta esses KPIs, esses indicadores da empresa no operacional do dia a dia. Imagina, você trabalha um dia, à noite você vê o quanto que você ganhou naquele dia. Então, o dia seguinte, o colaborador ele não vai fazendo o bico ou qualquer coisa do tipo. Ele simplesmente consegue resgatar o que ele já trabalhou, o que ele já performou, o que ele já de fato efetivou, né? Então, a gente ajuda muito a empresa também a reduzir essa questão da assiduidade do absenteísmo. O que tecnologicamente para vocês, você mencionou em outros mercados, é um aplicativo e tal, aqui a gente rodou via WhatsApp, mas o WhatsApp é a simplificação na ponta, né? Uma API. Vocês implementaram uma estrutura robusta com uma interface simples, que é a do WhatsApp. O que está ali operando nesse WhatsApp? Vocês têm mensageria, né? Tem bot? Como que é o processo tecnológico na relação com o usuário? Tudo automatizado, tudo IA? E dentro de casa, como que é o tamanho dessa operação? Ótimo. Então, a gente tem uma solução, né, que no front-end parece uma solução super simples e super fácil de replicar, né? Como muitas das vezes em muitas tecnologias. Mas, no fim da história, a gente tem uma soma de integrações tecnológicas que tem por trás. Então, o WhatsApp é uma delas. Obviamente, a gente tem todas as integrações com sistemas de RH do mercado inteiro. Então, sistema de folha e relógio de ponto. Isso que nos ajuda a proporcionalizar e a fazer os cálculos em tempo real do quanto cada colaborador tem de direito de resgatar naquela hora. Então, isso traz uma fineza, né, um detalhe para o usuário final, né? E a gente tem, no final, né, uma solução tecnológica que é completa, né, em termos de produto financeiro, então integrado com todos os bancos brasileiros. Tá. Que traz também um diferencial que muitas das vezes o RH adora também como solução. Esqueci até de falar antecipadamente, mas além do produto financeiro, a gente tem uma escola de educação financeira. Então, a gente tem 2 propósitos aqui: ajudar financeiramente e educar. E dentro do WhatsApp, o colaborador ele consegue acessar ferramentas e até, não só o lado tecnológico, mas consultores financeiros para ajudar ele na sua gestão financeira do dia a dia. Então, a gente tem essa tecnologia de propósito social. Legal. Isso dentro do WhatsApp. Então, tem todo o lado de banking, de tecnologia de integrações. Tudo por bot. Tudo por bot e com uma IA, né, sobre assistência financeira. Então, ele consegue chamar a IA da Payseco, que a gente chama de Sussa. Muito bom. Então, você chama a Sussa e você tem um sossego financeiro e você consegue falar: e aí, Sussa, como que eu consigo aplicar os R$1.000 O que eu acho mais fascinante disso tudo é que em algum momento da nossa história, a gente dava nomes engraçados pro pet. Cachorro e tal. Agora a gente escolheu ser criativo ao batizar um chatbot. Muito bom. É isso, tem que ser criativo. E o brasileiro é muito criativo. Adorei, muito bom.
É isso. E aí a pessoa consegue pegar dentro da ferramenta, ela tem os insights de, puxa, faça isso, não faça aquilo, adote essa postura e tal. Perfeito. Então ela tá para a saúde financeira dela. É isso. E além disso, a gente criou uma parceria com a ABFIN, que é a Associação Brasileira de Educadores e de Profissionais Financeiros. Então, quando a gente tem um convênio com uma empresa, todos os colaboradores, eles têm direito a 1 hora de terapia financeira, de consultoria financeira com especializado. Isso porque a gente sabe que dentro de uma empresa, até no circuito familiar, é difícil às vezes de abrir, né? Se abrir e falar, amor, eu tô com assim dívidas e eu tô ferrado de grana. Ou bater na porta do chefe e falar, chefe, eu tô com dificuldade financeira, lascou. Aqui o colaborador, ele entra no WhatsApp Pêssego, o mesmo canal, ele vai fazer a gestão das minhas finanças, ele consegue acessar um consultor em 3 segundos e agendar um horário ao vivo. Então aqui não tem tecnologia nenhuma por trás, mas é um apoio a mais, né? Um benefício a mais e tudo gratuito para o colaborador. Então a gente de novo está querendo fazer o nosso papel social também de trazer educação financeira e mais conteúdos financeiros para os usuários. Do lado da empresa, quando vocês iniciam essa jornada, você falou que geram insights e etc. Como que é o acesso dela a essas métricas? O que vocês geram efetivamente de insights? Porque eu imagino que todo clube de benefícios, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, absolutamente digitalizado, os clubes de benefícios geram insights até para a tomada de decisão do RH. Total. Poxa, temos aqui uma percepção de problema, temos um nível de endividamento altíssimo dos nossos colaboradores. Não sei, né? Como são esses insights que vocês geram, que você mencionou? Ótimo, uma ótima pergunta. E a gente está aprimorando cada vez mais. Então, o RH da empresa, ele tem um painel Pêssego, primeiro, né? Então, além da tecnologia para o usuário final, que é o nosso WhatsApp, o RH, ele tem um painel que a gente desenvolveu e a gente está aprimorando cada vez mais para que se torne uma ferramenta de People Analytics. Então, a gente está cada vez mais mostrando para o RH o quanto ter funcionários felizes financeiramente com bem-estar financeiro, isso impacta de novo no operacional. Então, a gente traz esses dados de maneira mais finos possíveis para que o RH possa falar, beleza, eu vejo o ROI, né, o retorno do investimento de ter a Pêssego por dentro e de ter equipes com bem-estar financeiro. Então, posso te passar por exemplo, a gente já sabe hoje que o produto da Pêssego de salário sob demanda, em média, reduz de quase 27% a rotatividade da empresa. Tá. Então, quando você RH e você fala, cara, meu problema hoje é a rotatividade, meus funcionários estão indo para outras empresas, estão ficando 6 meses e pulando fora, a gente sabe que colocando um programa de bem-estar financeiro... Você reduz o turnover. Você reduz. E o Brasil é um dos países, se não for o país, que tem a maior taxa de turnover e de rotatividade. Então, esse é um dado que a gente está colocando como um ponto central da nossa tecnologia para o RH, né? Como a gente traz valor para a empresa, além de, obviamente, ter... E porque, sobretudo, porque vocês entram em um nicho, quando a gente fala do dinheiro, das escolhas que as pessoas fazem em relação ao dinheiro delas, em que não é o benefício pela experiência, porque boa parte das vezes, quando a gente olha clube de benefícios, né, as empresas que oferecem esses serviços para outras empresas vinculadas ao RH, a gente está falando muitas vezes de experiência. Então, você tem lá aquela que é super famoso aqui, o Well Hub, que é de academias, né? Aí tem alguns que são os de serviços de farmácia, com programa de descontos e pontos e afins. Enfim, há vários deles. Sim. Todos eles visam algum tipo de experiência que se reverte em qualidade de vida, em algum ganho pro colaborador. No caso de vocês, a opção por essa qualidade de vida, pelo sossego, como o próprio nome da startup propõe, é justamente a tranquilidade de entender que muitas vezes não é sobre ganhar mais, mas é lidar melhor com o dinheiro que você tem. Porque essa também é uma relação complicada. Exato. Quando a gente olha o mercado de trabalho em que você tem uma condição de achatamento de salários, você tem as empresas buscando oferecer condições para os colaboradores para além do salário em si, não é sobre o quanto o camarada ganha, a depender, óbvio,
do patamar do salário. Não é sobre o quanto ele ganha, mas sobre como ele faz a gestão dessa receita que ele tem. Vocês entregam isso e esse é um desenvolvimento contínuo. É do lado da capacitação e do desenvolvimento humano, o que talvez devesse ser feito na infância, né? A educação financeira na infância, para que você não seja um adulto desregulado do ponto de vista das suas finanças. É por aí, ou eu estou viajando? É por aí mesmo. Eu acho que assim, o RH ele tem uma grande responsabilidade de sair da caixinha. Então, é importante hoje que ele entenda, né, o como ele pode inovar através da tecnologia para que o Brasil, né, vamos falar de maneira social, o Brasil em si melhore. Então, obviamente que o lado educacional normalmente é uma responsabilidade da infância. Sim. Mas se a gente puder ajudar no nosso nível, né, com a nossa ferramenta, a que os colaboradores tenham mais acesso a mais conteúdo sobre gestão financeira, que eles tenham um apoio, uma mão dentro da empresa para ajudar nesse quesito financeiro, a gente vai estar cumprindo a nossa missão. Hoje, a minha grande dor aqui é que as empresas, elas estão, pela maioria, piorando a situação dos colaboradores. Por quê? Todo mundo está ofertando o crédito consignado. E o crédito consignado hoje... Ele é absolutamente voraz para devorar o salário. Exatamente. E a promessa do novo crédito do trabalhador era melhorar as taxas. Era melhorar. Só está piorando. Então, a nossa solução ela é a melhor solução para tirar essa dependência do consignado. E aí que eu acho que o RH tem um papel a desenvolver dentro das companhias, né? Realmente propor algo novo que vem em disrupção para ajudar o Brasil a ter uma melhor educação, ter acesso a ferramentas novas e um produto que é ainda pouco conhecido, e a gente está contando aí com a ajuda de todo mundo para mostrar que sim, a PaySego é a única solução, inclusive, que existe no mundo no WhatsApp dessa forma, mas que se torne uma verdade, uma realidade, igual se tornou na França, igual se tornou nos Estados Unidos. Deixa eu conhecer vocês do lado que ninguém vê, do lado de dentro. Qual que é o tamanho da operação da PaySego? Vocês são em quantos dentro dessa casa? Ótimo, super enxuto. A gente é uma startup de, hoje, 11 pessoas. Tá. A gente, na verdade, a gente com o meu sócio, né, Leandro, a gente tem, assim, um desejo de não escalar com gente, mas escalar com tecnologia. Tá. Então, vocês têm muita coisa automatizada, IA... serviços de terceiros plugados dentro de casa. É isso. Então, a gente acredita que a gente pode se tornar uma empresa de centenas de milhões, de milhares de colaboradores, gerando centenas de milhões e pode ser de bilhões de reais com nem 20 pessoas. Tá. Então, a gente não vai ser uma empresa que vai crescer com muitos colaboradores e uma maioria de pessoas com cadeias de tecnologia, obviamente. E com parcerias. O core hoje é desenvolvimento tecnológico. O que você tem, imagino que a maior proporção desses profissionais que vocês têm aí, desses 11, Exato. São... 11 não, 9. O 11 está contando você e seu sócio, é isso? 11 com os dois. Então são 9 colaboradores. São 9 colaboradores. Os 9... a maior parte é dev, é tecnologia. Dev é tecnologia, e a gente tem alguns, né, que a gente chama de canais de distribuidores comerciais, tá. Que estão cada vez mais, né, aprimorando essas regiões do Brasil. Mas que estão plugados indiretamente a vocês, eles não fazem para a estrutura fixa. Exatamente. E essa é a mágica, né, desse modelo absolutamente digital. Vocês conseguem otimizar processo. Vocês têm uma máquina enxuta, porque vocês... imagino que tudo que vocês podem plugar de terceiros, vocês plugam. A gente pluga tudo. Se eu não sei fazer bem, eu não preciso ter dentro de casa. Exatamente. Eu boto alguém que saiba fazer. É isso. Essa é a premissa de uma startup nesse modelo que vocês acreditam. É isso. A gente acredita, e acho que o fundador da OpenAI, o Sam Altman, que fala que daqui a pouco a gente vai ver a primeira empresa bilionária, unicórnio, com uma pessoa, né? Um fundador. Então... eu estou 100% em linha com isso, acredito muito nesse modelo também. E o nosso modelo é tecnologia first. Então, integrações e tudo, eficiência de processo. E apostar muito nesses canais de distribuição, nessas parcerias, para dar vazão. O Brasil é um país continental.
tem 220 milhões de habitantes, 100 milhões de trabalhadores ativos. O meu mercado hoje são esses 100 milhões de trabalhadores ativos. CLT, PJ. Qualquer um dos dois modelos? Qualquer um dos dois. Então, vocês conseguiram viabilizar isso mesmo para os contratos PJ? Exatamente. Estagiários, associados, PJ, todos. Inclusive, ninguém está fazendo dessa forma. E a gente criou a tecnologia para atender todos os públicos. Interessantíssimo. Então, a gente é um mercado de 100 milhões. Tem mato para carpir, como diria minha avó. Não é? Mato para carpir. É bom que aprendi expressões novas. Expressões, né? Tem muito mato para carpir. E ele vai dizer minha avó, é um oceano azul, mas assim, azul, de um azul límpido. Quero agradecer demais a participação aqui do Antoine Fujat. Acertei? Perfeito. Virou francês. Acertei? Acertou sim. Muito bom. Do início ao fim. Fundador e CEO da Pêssego, essa startup que não é uma fintech, mas é uma fintech e que está, de alguma maneira, ajudando a ressignificar esse processo do empréstimo vinculado ao trabalhador, garantindo uma experiência melhor, garantindo esse olhar também de aprendizado nessa jornada, né? Da qualificação, de como você aporta o seu dinheiro, de como você usa o seu dinheiro. Acho que, no fim do dia, a gente sabe que essa é a decisão mais difícil, né? Porque todo mundo sabe que quando dói no bolso, dói de verdade. E, no fim, oferecer uma possibilidade, um jeito diferente de ter acesso a crédito faz também, de alguma maneira, a diferença. Antônio, obrigado pela tua visita aqui, pelo papo. Desejo sucesso na sua jornada. Um grande abraço. Abraço. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. E você está convidado, óbvio, para me encontrar aqui na semana que vem, neste Sociedade Digital, no mesmo horário, no mesmo canal, você sabe, sempre aqui na Jovem Pan. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.